Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de ciências, a gente está falando sobre o frágil equilíbrio do ecossistema e como o homem pode causar impactos no meio ambiente, tanto impactos positivos como negativos. E nós estamos falando sobre 3 impactos ambientais negativos que a gente pode ver aí no nosso dia a dia. Na última aula, a gente falou sobre o processo de desertificação que está acontecendo na Caatinga. E hoje, para continuar esses processos, a gente vai falar sobre o aumento do efeito estufa. Para isso, eu peço que vocês abram o livro de vocês, o livro 2 de ciências, aqui na página 60. A gente já aprendeu sobre o efeito estufa lá mais para o começo do ano, quando a gente falou sobre o calor, né? A gente aprendeu sobre o calor, a gente viu que os raios solares vinham aqui na Terra, batiam no solo e eram refletidos. E daí a gente falou que tinha os gases do efeito estufa que refletia novamente aqui para a Terra e daí aquecia a Terra. E que esse aquecimento era necessário, essencial para que houvesse a vida. Que se não tivesse efeito estufa, a Terra ia ser gelada e que daí não ia ter vida aqui. Então o efeito estufa é uma coisa ótima, sem ele a vida não existiria. Então o problema não é o efeito estufa em si, o problema é o aumento do efeito estufa. Porque se aumentar o efeito estufa, significa que a temperatura está aumentando demais. E se a temperatura aumentar demais, os seres vivos não estão adaptados para altas temperaturas, imagina? E daí então todos os seres vivos estão sofrendo as consequências do aumento da temperatura, tá bom? Então essa camada de gases do efeito estufa, né, que rebate os raios solares para que aqui fique quentinho, ela é muito importante. Mas o problema é que ações humanas estão colocando mais gases do efeito estufa na atmosfera. E quanto mais gases, mais raios solares são rebatidos e mais quente fica aqui. E daí a gente está com um problema, lembra? Nós já falamos sobre isso, a gente já falou em outros capítulos, provamos que o efeito estufa era verdadeiro, né? Conversamos a partir de quando que ele foi provado, falamos sobre todos os seus efeitos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que esse impacto ambiental está sendo causado aí pelo homem. E para isso, gente, a gente vai ler então esse textinho aqui da página 61, tá bom? A gente vai falar então sobre uma das principais causas que tem causado esse aumento, né? A gente já conversou bastante sobre isso antes, a gente vai dar uma retomada nesse conteúdo. Olha só, gente, aqui esse texto tem como um recorte, né, de uma reportagem, tá bom? Que os pesquisadores apontam o colapso dos estoques de carbono da Amazônia, né? A gente já aprendeu esse bioma do Brasil, a Amazônia. E o que é esse negócio de colapso do estoque de carbono da Amazônia? Gente, olha que a Amazônia virou uma plantação de soja. Como assim, gente? Eles desmataram a Amazônia para plantar soja. Tiraram as árvores, tudo da floresta e fizeram uma plantação de soja. Então, gente, o que o homem fez? Desmatou a floresta. Então, o desmatamento é que foi o problema. Para quê? Para fazer uma lavoura. Então, o grande impacto que o homem fez, o problema foi o desmatamento. E o problema é que eles tiraram as árvores. As árvores, elas são estoque de carbono, sabe? O C do CO2, do gás carbônico. O C, o carbono, a árvore era o estoque de carbono. E esse carbono foi lançado para a atmosfera depois do desmate, né? Depois de tirar essas árvores. E daí aumenta o efeito estufa, né? Olha aqui, a gente pode ler aqui, ó. O problema é que quase todo esse carbono é lançado na atmosfera após o desmate, aumentando o efeito estufa e as mudanças climáticas, alerta o professor da Unimate e doutor em ecologia, Ben-Hur
Mariton Júnior. Então, ele está alertando isso pra gente, que quando desmata a floresta é um grande estoque de carbono. E daí tirou as árvores, todo esse carbono que estava lá nas árvores é lançado para a atmosfera. E o gás carbônico é um dos gases do efeito estufa. E daí tem mais gás carbônico na atmosfera e daí vai refletir mais os raios solares, daí vai aumentar a temperatura. E daí eles destacam ainda, ó, no fim da reportagem, fala, no último parágrafo, olha só, que os pesquisadores destacam ainda que o aumento das emissões de dióxido de carbono, olha lá, o gás carbônico, CO2, do solo após o desmate pode chegar até 2050, ó, daqui a pouquinho, daqui 30 anos, hein? Pode chegar até 2050 a 5 gigatoneladas em toda a Amazônia, valor equivalente ao dobro das emissões anuais globais de carbono por desmatamento e 1,5 mais do que todas as emissões anuais do Brasil. Gente, é muito gás carbônico. E daí essa camada de gases do efeito estufa vai estar gigantesca, vai refletir muito raios solares e a temperatura da Terra vai aumentar muito. Por quê? Porque vai aumentar muito o efeito estufa, que mantém a temperatura da Terra. Ou seja, a temperatura da Terra vai aumentar demais. E daí você fala assim, tá, e daí que a temperatura da Terra vai aumentar demais? Vai ficar quentinho. Gente, não vai ficar quentinho. Vai causar um aumento indesejado da temperatura da Terra. Então, essa combinação do desmatamento, das queimadas, da agropecuária, da queima dos combustíveis fósseis, vai contribuir para o aumento desse processo do efeito estufa. Ou seja, vai aumentar a temperatura do planeta Terra. E como consequência disso, a gente vai ter o derretimento das calotas polares. Isso vai causar o aumento do nível do mar, vai alagar as cidades litorâneas. Fora isso, num dia de muito calor a gente não passa mal, chega até passar mal. As pessoas mais idosas, as crianças passam mal, vão poder até morrer. Os animais, imagina os animais que vivem no Polo Norte, vão morrer, né? Quantos animais que vivem nessa região, que precisam de um clima frio para viver, vão ser extintos. Plantas que estavam adaptadas a clima seco, gente, não tem adaptação que vai dar, porque não vai mais chover naquelas regiões. E daí não tem mais chuva. Então, quantas regiões vão virar deserto por causa do clima seco, né? Então, a gente vai ter um desequilíbrio gigantesco no planeta como um todo, tá bom? Então, as consequências são das mais diversas. Gente, para fechar esse assunto, eu peço que vocês respondam essas 3 perguntas aqui da página 61, que depois a gente corrige na nossa aula online. Então, o último impacto ambiental que a gente vai falar, né, porque são 3, é sobre a pesca predatória nos oceanos. Creio que vocês já tenham ouvido falar sobre pesca predatória e a gente vai falar sobre pesca predatória no oceano. Gente, esse é um grave problema que atinge os ecossistemas marinhos, tá? Porque a gente está falando dos oceanos, tá? A pesca predatória é uma exploração desenfreada, seja de peixe, moluscos, crustáceos, de qualquer animal marinho que seja, tá? A gente está mais acostumado com peixes, mas qualquer animal marinho que se pesque, e geralmente pesca para quê? Para venda como alimento, geralmente é para alimentação, tá? E as consequências dessa prática são diversas. A gente tem um texto aqui também, uma reportagem, um recorte de uma reportagem para nos ajudar a entender como que isso é feito. Então aqui, ó, tem uma pesca comercial de sardinha em Santa Catarina, né? Aqui na nossa região a gente tem bastante sardinha, atum sendo vendido no mercado nas latinhas, né? E a gente tem também frigorífico, a parte do mercado que vende peixes. Como a gente não mora na região litorânea, a gente não tem tanto peixe fresco, mas a gente tem bastante peixes por aí, a gente, né, consegue ver peixes e tudo mais. Gente, o que acontece? Acontece que a ONG, Fundo Mundial da Natureza, não sei se vocês já ouviram falar, a WWF, é a sigla dela em inglês, ela publicou uma reportagem que fala que se continuar a pesca no ritmo atual,
que várias espécies podem desaparecer até 2048. Ou seja, daqui 28 anos pode desaparecer, ou seja, ser extinta mesmo. Por quê? Porque os barcos que estão pescando os peixes, todas as espécies, eles pescam de 2 a 3 vezes mais do que eles poderiam pescar para que os oceanos se recuperem. Ou seja, a gente sabe hoje, gente, se você tirou o peixe, você tem que esperar o peixe conseguir se reproduzir, crescer, né? Para daí dar tempo para você pescar de novo. Mas não, eles estão tirando mais os adultos e daí não tem adulto suficiente para se reproduzir de novo. E daí daqui 28 anos não vai ter mais ninguém para que a gente tire dos mares, entende? E por isso que vai ter a extinção, então, tá bom? E o problema é que tem muitos pescadores ilegais, tem muitas espécies que quando eles pescam então espécies que não são espécies comerciais e daí eles acabam jogando fora e esses peixes morrem. Eles acabam enroscando nas redes aves marinhas, tartarugas, golfinhos e daí quando até tirar eles que ficam enroscados, eles acabam também morrendo e daí essas espécies acabam sendo descartadas mesmo e entrando em extinção porque elas são pescadas erroneamente, tá bom? E às vezes eles capturam espécies jovens, ou seja, peixes pequenos e que daí não dá para vender também e daí joga fora e já morreu. E tudo isso por conta da ganância, porque muitas vezes os pescadores, eles não seguem as leis que têm. Então, esse é um problema. Eles têm uma visão positiva, né? Fala aqui no fim do nosso texto, aqui ó, mas apesar da situação preocupante, a pesquisadora ainda é otimista. Felizmente, não é tarde demais. Há uma série de iniciativas e programas globais em funcionamento para reverter esse terrível problema. Existem organizações que pedem medidas urgentes, incluindo proibições de pesca, com apoio das Nações Unidas, a fim de proteger os oceanos das atividades predatórias de pesca. Então a gente sabe que cabe uma ação governamental muito forte e das organizações, né, das ONGs e tudo mais, e da própria população, né, ter consciência e ficar em cima dos pescadores e tudo mais, das grandes empresas, né? Mas vai de uma consciência do homem, igual como a gente falou, de saber que eu faço parte da natureza e que eu dependo da natureza, não é a natureza que depende de mim, tá bom? Gente, então a gente tem que pensar que as nossas ações, elas podem reduzir ou extinguir mesmo esses animais. E pensar também que existem as populações ribeirinhas, aquela população que depende disso para sua subsistência, né? Então, quando as grandes organizações pesqueiras, as grandes indústrias pesqueiras, elas não respeitam a lei por causa da sua ganância, elas estão prejudicando aqueles pequenos pescadores, a população ribeirinha, que elas dependem disso para sobreviver. E daí essa população não tem outra opção, eles não têm outro emprego e prejudica toda a sua família. Então a gente também, além de pensar na natureza como um todo, a gente tem que aprender a ser solidário e a pensar no próximo, sem prejudicar o próximo, certo? Gente, para finalizar então essa aula, eu peço que agora vocês também respondam os exercícios de 1 a 3 aqui da página 63, tá bom? Tchau, tchau, nos vemos em breve. Até a próxima aula.